Minha vida, minha história. Contar histórias é a mais antiga das artes que contribui com a nossa cultura. Nos velhos tempos, as famílias se reuniam para ouvir e contar histórias. Contar história é arte. Jesus, nas pregações, usava contar parábola, uma forma narrativa alegórica para passar sua mensagem aos homens. Contar histórias constitui um relacionamento cordial entre a pessoa que conta e as pessoas que ouvem. Neste momento você vai ouvir Minha Vida, Minha História. Direção e apresentação de Ademar da Silva Santos. O livro de Ruth é um dos livros de natureza histórica que integram as escrituras sagradas, mais existente no Antigo Testamento. O livro é composto por 4 capítulos, nos quais se desdobra um enredo que se passa na era dos juízes de Israel. Esse período transcorreu entre 1210 a.C. até 1030 a.C. Nesse tempo vivia em Belém Efrata, que significava casa do pão. Em Belém vivia a família de Elimeleque. Também vivia a família de Noemi. Como naqueles tempos, em muitas famílias, os jovens não escolhiam a pessoa que amava para namorar e posteriormente casar-se. O procedimento normal seria os pais dos jovens arranjar o seu casamento. Caso tenha acontecido segundo os costumes na vida de Noemi e Elimeleque. Noemi, ainda criança, não tinha idade suficiente para se casar. Seus pais, em uma conversa com os pais de Elimeleque, prometeu dar sua criança Noemi a seu filho Elimeleque em casamento. Talvez sem consultar nenhum dos dois, nem a criança Noemi e nem também Elimeleque. Seus pais, tempos depois, seus pais se encontraram para resolver e marcar a data do noivado. Combinaram a data do noivado conforme a lei judaica. No dia do noivado de Ruth e Elimeleque, foi feito um contrato e se comprometeram a se casar. Seus pais marcaram a data do casamento. Após a cerimônia de noivado ter sido formalizada e documentada, após isso, terminando a leitura do documento de noivado, seguindo a tradição, as mães da noiva e do noivo quebraram um prato, representando o acordo entre o casal e seus pais, de que o casamento aconteceria em breve. A quebra do prato estava sinalizando que não é possível consertar a louça depois de quebrar. Quebrar aquele contrato de noivado seria gravíssimo aos olhos da religião judaica. E chegou o grande dia do casamento de Noemi e Elimeleque.
Fazia uma semana que eles estavam sem se ver. O noivo, Elimeleque, é o primeiro a chegar. Ele sobe ao altar, que é aberto nas suas laterais, simbolizando o novo lar do casal. Elimeleque, já no altar, aguarda ansioso a chegada de sua noiva Noemi. Noemi vem acompanhada de seus pais. Eles dão 7 voltas ao redor do noivo. As voltas simbolizavam os 7 dias da criação. Elimeleque e Noemi receberam as bênçãos matrimoniais e começaram a viver maritalmente. Apesar do casamento arranjado, eles eram muito felizes. Tempo depois do seu casamento, nasce o primeiro filho. E eles colocam o nome de seu primeiro filho, Malom. Não sei o porquê desse nome que eles deram ao seu primeiro filho, pois Malom significa literalmente doente, com conotação de um inválido. Naquela casa agora havia uma criança. Para o judaísmo, as crianças são os depositários de sua tradição milenar, a garantia da continuidade do povo judeu. Tempos depois, o tempo passou e nasce o segundo filho de Noemi e Elimeleque. Talvez o casal esperasse que agora viria uma menina, mas surpreendentemente ao nascer constata que se trata de mais um menino, o qual eles colocam o nome de Quilion. Seu nome significa minha doçura. Metamorfose. Uma história cinematográfica para rir e chorar. Adquira já o seu livro. Um conto sobre a vida de uma criança recém-nascida, abandonada na selva, vivendo entre os animais. Ao ser capturada para viver na sociedade, ela enfrentou os horrores que a levou para o descaminho. Ela enfrentou a selvageria dos civilizados. Foi assediada pelo padrinho, estuprada pelo delegado e também por um médico em seu próprio consultório. Foi abusada por aqueles que deviam protegê-la. Mais informação sobre esse livro você encontrará na descrição deste vídeo. Adquira já o seu. Agora, Noemi e Elimeleque, um casal que possuía 2 filhos, Malom e Quilion, viviam muito felizes. Elimeleque cuidava do trigo e cevada em suas terras que possuía em Belém Efrata. Mas nem sempre tudo são flores. Belém, que significava a casa do pão. Mas a família de Elimeleque, eles não acreditavam no que estava acontecendo. Jamais eles esperavam que faltaria pão na casa do pão.
Nesse tempo, Israel era governado por juízes. E era uma bagunça tremenda. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. A casa de Elimeleque, que sempre foi abastecida de pão. Os fornos da padaria de Elimeleque e de toda Belém ficaram frios e as prateleiras ficaram vazias. Houve fome em Belém e não havia pão. As pessoas buscavam pão, mas não encontravam pão. E Belém é tomada por uma grande carestia e uma grande escassez. Elimeleque labuta, procura saídas, mas não encontra saída. Procurando saídas para aquela situação, mas não encontrava. Agora, o que era fartura passou a ser escassez. A seca não deixava fazer a colheita. O trigo era plantado, mas a seca não os deixavam crescer. A fome traz grande inquietação. Houve desespero em Belém e também na família de Elimeleque. Era um tempo de apostasia. Em Belém o povo estava vivendo afastados de Deus. O período dos juízes foi um tempo mais turbulento da história de Israel. Era raro quem se importasse com a palavra de Deus. O povo vivia oprimido pelos seus inimigos. O povo não se preocupava em buscar o Senhor. Só se lembrava de Deus na hora da aflição. Na hora de fartura, eles se esqueciam de Deus. Não tinha outro jeito. Agora eles iriam morrer de fome. Era o pensamento que vinha à cabeça de Elimeleque. E ele pensou: adquira agora mesmo o livro Predestinação ou a Graça de Deus. Muitos pregadores estão pregando a predestinação. O livro Predestinação ou a Graça de Deus esclarece ao leitor que Deus não faz acepção de pessoas, aceitando uns e rejeitando outros. Adquira já o seu livro e tire suas dúvidas. Para cada pergunta, uma resposta. Mais informações na descrição deste vídeo. Se ficarmos aqui, morreremos. E ele resolve. Ele, sua esposa e seus 2 filhos não podem ficar em Belém porque estão sujeitos a morrer de fome. E daí então, por causa da seca, Elimeleque decide sair de Belém. Ele vai sair de Belém de Judá e vai com a esposa e seus filhos morar por algum tempo em Moabe. A família de Elimeleque buscaram novos horizontes, aonde poderia saciar a sua fome. Deixaram a casa do pão, porque não havia pão na casa do pão. Moabe, uma cidade próspera, ficava num planalto. A região de Moabe era bem favorável à produção agrícola.
Em Moabe eram produzidos especialmente grãos, cereais e uvas. Moabe, naquele tempo, um reino organizado, possuía uma economia estruturada e também havia grandes construções. Para a família de Elimeleque, parecia que tudo estava bem. Pelo menos agora eles estavam em uma cidade onde tinha pão. Ali tudo correu perfeitamente bem. Mas o inesperado aconteceu. No momento em que eles acharam que tinha feito uma boa escolha, algum tempo depois de estar em Moabe, Noemi e seus filhos se abraçaram e choraram desesperadamente. Ao longe se ouvia o choro desesperado na casa desta família. Dê um like, se inscreva neste canal, compartilhem e comentem. Me ajude a chegar a 100 mil inscritos. Você está ouvindo Minha Vida, Minha História. Não perca a continuação desta história no próximo capítulo.